Bom dia a todos, bom dia a todas, ou boa tarde, né? Eu vi que vocês têm aqui na lousa algumas propostas de redação, é isso mesmo? Vocês vão ter que escrever sobre isso, é isso? A gente vai fazer um trabalho. O que vocês acharam desses temas? Mas a redação é racismo estrutural também. Ah, é? Vocês sabem que tem uns textos muito bons que falam sobre a questão da saúde e racismo. Por exemplo, existem alguns dados no Brasil que dizem, ginecologista, por exemplo, se você pegar o tempo de uma consulta médica com uma mulher branca, é um tempo. Com uma mulher preta, reduz-se consideravelmente. Então a gente percebe que... Aqui a gente tem que fazer uma leitura de classe também, né, gente? Quem são as pessoas que se formam médicos no Brasil? São filhos da periferia? Não. Normalmente são pessoas de uma classe social mais elevada e trazem todos os seus preconceitos dentro disso, entendeu? É isso. Não ia falar um pouco mais de como é trabalho, não vou ficar dando spoiler para vocês. Vamos para cá, que interessa. A primeira república no Brasil. Meus amigos, entender o que foi a república, especificamente a primeira república no Brasil, é um elemento imprescindível para você entender as mazelas do Brasil hoje. Não tem como você falar dos problemas do Brasil hoje se você não tiver um conhecimento sólido sobre o que foi a primeira república no Brasil. Tudo bem até aqui? Vamos primeiro conceituar o termo república. O que é república? República, meus amigos, a palavra ela vem do latim, res pública. República quer dizer uma coisa pública. Tudo bem até aqui? Então o que é república? Uma coisa do povo. Tudo bem até aqui? Mas formalmente, politicamente, o que é uma república? É uma forma de governo. É uma maneira como um governo ele é organizado. Por exemplo, o Brasil hoje, ele tem um sistema republicano? Sim. Qual é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Percebam que o primeiro nome oficial do nosso país não é Brasil. Por exemplo, se eu for na rua e perguntar para alguém assim, escuta, qual que é o nome do país? Todo mundo vai falar Brasil. Brasil. Mas se eu perguntar assim, qual é o nome completo do país? República Federativa do Brasil. Alguma dúvida em relação a isso? Porque o federativo eu vou ensinar para vocês depois o porquê, tá bom? Mas por que República Federativa? Porque hoje o Brasil, como a maioria dos países da América, eles são repúblicas. Tudo bem até aqui? Professor, mas o Brasil sempre não foi uma república? Resposta, não. Vamos pegar a história do Brasil. Se você pegar o Brasil de 1500 até o ano de 1822. O que era o Brasil nesse período, meus amigos? Alguém pode me dizer? Monarquia. Hã? Eu não estou ouvindo? Tinha escravidão, mas não é isso que eu estou perguntando. Monarquia. Era uma monarquia, mas o que era o Brasil entre 1500 e 1822? Alguém falou? De qual país? Uma colônia portuguesa. Vocês sabem que em 1500 os portugueses chegaram em Cristóvão Cabral até o dia 7 de setembro de 1822. Durante esses 322 anos, o que era essa região? Não era um país. A gente não pode falar que isso aqui era um país, não era. Isso aqui era uma colônia portuguesa. Qual que era o objetivo de toda a organização social desse território? Gerar riqueza para Portugal. Então não faz sentido você falar em um país de 1500 até 1822. Alguma dúvida em relação a isso, senhores? Outra coisa que é importante esclarecer. Eu estou usando como ponto de partida o ano de 1500, é verdade. Porque o Brasil se tornou o quê? Uma colônia, correto? Mas não esqueçam, esse território que nós chamamos de Brasil, hoje, ele é habitado no mínimo há 30 mil anos. Tudo bem, gente? Porque fica parecendo que a história do Brasil começou em 1500. Não começou em 1500, gente. Esse território já é habitado há milhares e milhares de anos atrás. Tudo bem até aqui? Mas como referência aqui eu vou pegar o 1500. Isso aqui era o quê? Uma colônia portuguesa, correto? Quando o Brasil era uma colônia portuguesa, quem era o governo que mandava aqui? Quem mandava aqui?
Mas qual monarquia? De qual país? Portugal. Então quem mandava aqui era o rei de Portugal. A bandeira que era reverenciada aqui era a bandeira de quem? Portugal. O dinheiro que corria aqui era dinheiro de quem? Portugal. As leis que mandavam aqui eram leis da onde? Portugal. Então percebam que não existe um país independente chamado Brasil, mas já existe uma forma de governo. Qual é o nome da forma de governo do Brasil colônia? Monarquia. Porque é o mesmo sistema de Portugal, correto? Então, o que é uma monarquia? É um sistema de governo onde o poder é gerido por uma única pessoa, um rei. Esse poder, ele é hereditário, porque ele passa de pai para filho, e ele é vitalício, porque ele é pela vida toda. Numa monarquia existe espaço para eleições? Não. Numa monarquia eu posso falar assim, ó, se esse rei não tiver bom, daqui a 5 anos vai ter outro rei. Vamos fazer uma eleição e vai vir. É assim que funciona? Não, só se o cara morrer. Ou for morrer, ou for assassinado, animado, ficar doido, alguma coisa assim. Deu para entender, gente? Então, qual era o sistema de governo do Brasil durante a colônia? Uma monarquia. Tudo bem até aqui? 7 de setembro, como vocês sabem, o Brasil se torna um país o quê? Independente de Portugal. O que é o país independente? Ele passa a ter uma bandeira própria, ele passa a ter um governo próprio, pode ser uma merda de governo, mas é brasileiro governando o brasileiro, certo? Tem uma força armada própria, tem uma moeda própria, tudo isso caracteriza o quê? Um país independente. O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822, correto? Vou falar algumas coisas que pouca gente sabe aqui entre vocês. A independência... Nossa, Isso é uma independência, não é? Ah, meu Deus, que coincidência. combinou, professor? Combinou com o que vocês sabem, não com o que eu vou falar agora. E eu vou explicar o porquê. Quando dá o dia 7 de setembro, o que a Rede Globo mostra pra gente? 7 de setembro, o Brasil se tornou livre, não é isso? A liberdade raiou. Ó, liberdade raiou, não é isso? Mas acompanhe esse dado aqui. Nossa independência é de 1822. A escravização foi até o ano de 1888. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que não foi totalmente liberto. Essa liberdade ela não foi para todo mundo. Quem estava numa senzala dia 7 de setembro de 1822 morreu na senzala. Porque a escravização durou mais 60 anos no Brasil. Então, esse papo de dizer que a independência trouxe liberdade para o Brasil, para os meus ancestrais não trouxe. Deu para entender o que eu estou falando? Então já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, no horizonte branco do Brasil. Não, desculpa, mas foi isso. Tudo bem, senhoras? De qualquer maneira, o Brasil é o quê? Uma monarquia. Quando o Brasil se tornou independente, todos os nossos vizinhos eram repúblicas. Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, todos os países eram repúblicas, elegiam presidentes. O Brasil foi o único país da América que se tornou independente e continuou sendo o quê? Uma monarquia. Nós tivemos 2 imperadores. E olha que coisa desgraçada. Nós conseguimos a independência de Portugal. O nosso primeiro imperador do Brasil independente era o português. Dá para entender um bagulho desse? E aí o Brasil teve o quê? Você vai ter de 1822 até o ano de 1889, 2 imperadores. Dom Pedro I, e como era uma monarquia, depois dele quem veio? Dom Pedro II. Então percebam, se você for pegar o Brasil, olha só, de 1500 até o ano de 1889, gente, isso aqui é 100 anos atrás. Isso aqui é só 100 anos atrás. O Brasil foi o quê? Uma monarquia. Mas aí aconteceu, gente. Aconteceu. No dia 15 de novembro, por isso que é feriado. No dia 15 de novembro, Dom Pedro II ele é convidado a se retirar do Brasil depois de 50 anos de governo. Quando Dom Pedro entrou no poder, gente, ele tinha 14 anos. Ele saiu já um velho com a barba branca, parecendo Papai Noel. Dom Pedro II foi o cara que durante mais tempo governou o Brasil. Quem foi o cara que depois vem dele? Na opinião de vocês? Getúlio. Getúlio Vargas. Já é um sistema republicano. Tudo bem até aqui, gente? Vamos continuar. O Brasil se torna o quê? Um país republicano como nossos vizinhos.
República quer dizer o quê? O poder do povo, coisa do povo, não é isso? Mais uma contradição na nossa história. A proclamação da República no Brasil, meus amigos, não foi um movimento popular. Não foi o povo indo para a rua. Vocês sabem o que foi a proclamação da República do Brasil? Um golpe de Estado dado pelo Exército. Quem proclamou a República do Brasil foi o Exército tomando o poder à força. Deu para entender? Tem um livro, eu devia ter trazido ele para vocês verem a capa, pelo menos, do Murilo de Carvalho, o historiador. O nome do livro é Os Bestializados. Olha o nome, Os Bestializados. Sabe o que ele dizia? Que no dia 15 de novembro, o povo na rua assistiu bestializado, surpreso, os carros passando, os carros com cavalo, tá? As charretes passando, o povo não entendia o que estava acontecendo. Era a proclamação da República no Brasil. Eu conheci esse livro na antiga escola, quando a gente conversou com o professor levou. Os Bestializados, é uma capa cinza, bem azul, é esse mesmo. Quando eu estava fazendo faculdade, eu li esse livro, eu tenho lá em casa dele. E aí o que acontece, gente? O povo, olha só, o nome do sistema é Coisa do Povo, mas o povo apenas assistiu e sem entender direito o que estava acontecendo. Deu para entender o que eu estou falando? Eu vou abrir um parênteses, eu não abri outra sala, para ficar na sala. E eu vou falar um bagulho que eu não falei. Vocês sabem que quando o sistema mudou para a República, muita gente do povo ficou contra a República. Sabe por quê? A República era vista como algo demoníaco. A monarquia era vista como uma expressão de governo meio religioso. O imperador, ele é o quê? O representante. Então a República era vista como uma coisa demoníaca, uma coisa mundana. Em algumas regiões do Brasil mais religiosas, falou República, a pessoa ficou meio assim, não quero isso. O que era necessário para você fazer com que o povo acreditasse na República? Criar heróis da República. Lá foram construir um herói. Tiradentes. Já estava morto há quase 100 anos. Esquecido totalmente. Mas a República precisava de um herói para falar, olha gente, a República tem herói. Lá resgataram a figura de Tiradentes, aquele cara que morreu, teoricamente, pela liberdade do Brasil. Ninguém sabe que Tiradentes era escravizado, ele tinha escravizado. Tiradentes era um homem rico. A Inconfidência Mineira que queria fazer a independência, não era do Brasil, era a independência de Minas Gerais e apenas. Foi uma revolta feita por donos de escravizados. Hoje a gente pinta a figura de Tiradentes, um cara que morreu pelo povo, um cara que morreu por... Não foi isso. Ele estava morto há 100 anos, praticamente. E aí resgataram a figura dele, só que tinha um problema. Ninguém sabia, não tem nenhum texto que diga como era a figura de Tiradentes. Ninguém sabe. Lá encomendaram um artista, fizeram um contrato com um artista para ele pintar um rosto para Tiradentes. E tinha que ser uma figura que o povo olhasse e falasse, é o cara. E fizeram isso. A figura de Tiradentes, todo de branco, uma figura santa, com as mãos para trás, com uma corda no pescoço, com uma barba imensa, com cabelo longo preto. Parecia quem? Parecia quem, gente? Mas qual o objetivo de você pintar essa figura com a imagem de Cristo? O apelo popular, para que o povo olhasse e disse o quê? Reconhecido nessa figura. Deu para entender o que eu estou falando? O Brasil agora é o quê? Um sistema republicano, mas não esqueçam, a República do Brasil ela foi um golpe de Estado. Tudo bem até aqui? Demorou um tempo para que o povo assimilasse essa nova forma de governo. Não sem revoltas. Outra coisa que é importante que eu diga, mesmo a independência do Brasil 7 de setembro, foi aqui do lado, Ipiranga, não foi? Algumas regiões do Brasil não aceitaram a independência, principalmente em regiões onde você tinha muitos portugueses. Claro, os caras não queriam aceitar isso. Você pega a Bahia, por exemplo, os caras pegaram em armas para lutar contra a independência do Brasil. Dom Pedro teve que pagar mercenário inglês para lutar aqui para consolidar a independência do Brasil. Tudo bem até aqui, gente? O Brasil agora é uma república. Se você pegar a primeira república do Brasil, qual que é o período dela? 1889 e 1900 nós temos praticamente quantos anos? Arredondando, 40 anos, tudo bem? Aqui é a proclamação, aqui é quando chega Getúlio,
Vargas. Aí começa uma outra fase da República. Nós vamos estudar apenas a primeira fase. É a Primeira República, também conhecida como a República do Café com Leite. Eu vou explicar depois o porquê disso. Não é porque as pessoas gostavam de tomar café com leite. Vocês podem esquecer isso. Tudo bem? Tem um motivo político para isso. Tudo bem? Como é que a gente divide a Primeira República no Brasil? Primeira República da Espada. Por quê? Quem comandou a República no Brasil foram os dois primeiros presidentes. Ficaram de 89 até 94. Quem foram os dois primeiros presidentes do Brasil? Dois militares. Deodoro da Fonseca, marechal, título militar, e depois Floriano Pey, foram os dois primeiros presidentes do Brasil, militares. Tudo bem? Gente, a gente fala muito de ditadura militar no Brasil, como se os militares tivessem aparecido do nada. Os militares, eles estão na vida política do Brasil desde o início da República. Deu para entender no Brasil? Vocês sabem que existem estudos que dizem que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a República, ela anda de braços dados com os militares. Lugar de militar, cara, é dentro do quartel quando tem guerra para lutar. O militar não tem que habitar na vida civil, mas no Brasil existe essa coisa promíscua. Deu para entender o que eu estou falando? Aí depois você vai ter o quê? Acaba a República da Espada, vai eleger o quê? Os nossos primeiros presidentes civis. Mas mesmo assim é uma república oligárquica. O que é isso? É uma república em que pouquíssimas pessoas de fato têm o poder. Pessoas ricas normalmente. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? O meu aluno entendeu o que é república? O meu aluno entendeu que a república no Brasil ela não foi feita pelo povo, mas por uma minoria? O meu aluno entendeu que nem sempre o Brasil foi uma república? Tudo bem até aqui, gente? Continuando. Meus amigos, quando eu falo de Primeira República com vocês, eu falo de um Brasil de 100 anos atrás. Pode parecer muito, gente, mas em termos de história, ontem. Como era o Brasil de 100 anos atrás? Vamos voltar no tempo um pouco. Primeira coisa, há 100 anos atrás, o Brasil era um país o que, gente? Rural. O que é um país rural? A maioria absoluta da população brasileira não vivia em cidades. Vivia onde? No campo. Detalhe, até o conceito de cidade grande no Brasil, nesse período, tem que ser relativizado. Você pega uma cidade grande no Brasil naquele período, Salvador e Rio de Janeiro. Se você olhar para hoje, são vilas. Vilas. Você não tinha carro com motor, você não tinha avião, você não tinha trem. Como que era o transporte de pessoas e mercadorias? Era um lombo de animal, filho. Ou num lombo aqui. Ou então embarcações. Então o Brasil era um país ruralizado. Detalhe, 69% das pessoas viviam da agricultura no Brasil. Alguma dúvida em relação a isso? É assim hoje em dia? Não. A maioria da população do Brasil hoje, gente, vive nas cidades ou vive no campo? Cidades. Então percebam que houve uma inversão. Deu para entender? Professor, sabe que ainda existe região do Rio que a gente chama Carnaval? Cara, se você for engenheiro Macilac, aqui Macilac, você ainda tem. É da hora, eu acho da hora. Eu acho bonito. Onde eu morava, vira e mexe, parecia um monte de gente lá com cavalo, pessoal vendendo um pouco assim na rua. Aqui é que vocês são novos, mas aqui na nossa periferia tinha um cara que passava com uma charretezinha com cavalo vendendo sardinha. Não sei se vocês lembram disso. Ó, sardinha, sardinha, cavalinha, sardinha. Na rua mesmo, a gente não vai comprar sardinha. Hoje em dia isso foi. Antes você tinha um cara que passava com uma charrete, trocando garrafa com rapadura. E até pintinho pequenininho de galinha assim. Outros tempos, né? Deu para entender isso? Alguma dúvida? Pergunta para vocês. Na época da Primeira República do Brasil, a maioria das pessoas viviam no campo ou na cidade? No campo. Professor, quanto era a população do Brasil naquele período? 12 milhões de pessoas. É muito pouco. Quanto é a população do Brasil hoje? Ai, gente, vai. Eu vou ter que comparar. O outro segundo respondeu quando eu perguntei. Alguém falou. Ela citou. A população do Brasil hoje, gente, ela está entre 210 e 215 milhões de habitantes. 215, 12 milhões. Dá para comparar? A população do Brasil não cresceu, explodiu. Deu para entender? Mas eu pergunto, dedo na ferida, nós temos, vou colocar 220, exagerando,
220 milhões de habitantes. O Brasil hoje é um país densamente habitado? O que vocês acham? Não. O Brasil é um país vazio, gente. Vocês sabiam disso? Aqui está o desenho que eu vou tentar fazer. O que é isso aqui, bicho? Não, para de perguntar o que é isso. O que é isso aqui, gente? O Brasil. Vocês sabiam que desses 220 milhões de pessoas, essa população está assim, ó. Perto do que, gente? Todas as grandes cidades brasileiras estão perto do litoral, inclusive São Paulo. Alguém pode me dizer o porquê? Isso tem a ver com a nossa colonização. É, porque antigamente o povo vinha de barco, né, de navio, aí era mais fácil de colonizar. Gente, ela tá perfeita. Como é seu nome, filha? Chama. Parabéns. Senhores, a colônia ela tinha um objetivo claro: produzir para exportar. O que adianta eu produzir aqui no meio? Como é que eu vou levar isso para a praia? Como é que eu vou levar embora? Mais do que isso, as notícias do mundo civilizado vinham da eu. Era mais fácil chegar uma notícia de Portugal aqui do que quem está aqui recebeu uma notícia daqui. Porque você não tinha caminho. Deu para entender isso? Então, quanto mais próximo do litoral, melhor para o comércio, melhor para a comunicação. Deu para entender? Então, as grandes cidades do Brasil, elas vão sendo moldadas no seu litoral. Vocês querem um exemplo? Você vai para o Nordeste, São Luís do Maranhão de busão, terminal Tietê, correto? 3 dias dentro do busão, 3 dias. Você sai do Tietê, anda umas 2 horas, pega a estrada. Mano, 4 horas, 5 horas, 8 horas, você só vê uma coisa: mato, 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 mato. Você não vê gente. Esse é o Brasil de verdade. Tem gente que acha que o Brasil inteiro é igual São Paulo. É claro, não é, gente. Você tem bolsões populacionais em algumas regiões, mas de maneira geral, o nosso território é um território esvaziado. Vocês querem, para título de informação? Comparação? A China e a Índia têm mais de 1 bilhão. São 5 vezes a população do Brasil. 5 vezes, você tem 5 vezes mais chineses no mundo do que brasileiros. É isso. Deu para entender? Agora eu pergunto: se com 220 milhões de habitantes está vazio, imagina com 12. Imagina com 12. O que é o Brasil? Exatamente. Você vê que a população então ela deu uma explodida, correto? Não esqueçam o outro aspecto da Primeira República. Na Primeira República se dizia assim, ó, a escravização acabou há 10 anos atrás. Primeira República, 1889. Abolição, 1888. Então percebam, você tem uma relação muito próxima com a escravização. Lembra daquela matéria que eu falei de embranquecer no Brasil? É exatamente esse momento histórico, onde você tem uma população escravizada que está à míngua, sem emprego, sem saúde, sem educação, e o Brasil trazendo o quê? Imigrantes europeus. É exatamente esse período. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Outra coisa importante: o Brasil era um país miserável. Miserável. O povo brasileiro era um povo de indigente. Essa que é a verdade. Professor, o que era pior, ser pobre hoje ou ser pobre naquele tempo? Naquele tempo, sabe por quê? Hoje você tem um Estado que garante, por exemplo, escola pública, hospital público. Há um entendimento de que o Estado ele tem alguma obrigação com o povo, não tem? Isso não existia naquele tempo. Tinha escola pública? Não. Existia saúde pública? Não. A educação era uma coisa para a elite. Um pobre no Brasil República, ele nascia analfabeto, crescia analfabeto, e ele morria analfabeto. Deu para entender o que eu estou falando? Então era uma pobreza muito grande e não tinha esse papo que o Estado vai ajudar, o Estado não tinha esse papo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Continuando, meus amigos. E até pouco tempo atrás também era muito grande o índice de pessoas analfabetas. A ideia de direito à educação, filha, é uma coisa absolutamente recente na história do Brasil. Por exemplo, aquelas pessoas que defendem a ditadura militar, que falam assim,
Naquele tempo, a escola funcionava. Meu pai fala essas palavras. Naquele tempo, a escola funcionava. Naquele tempo, os alunos eles respeitavam os professores. Só que tem um problema, pai, que o senhor não leva em consideração. A escola pública não era pública, era para poucas pessoas. A maioria da população não tinha acesso à escola, entre aspas, pública. Nós temos uma escola pública hoje que atende, nós devemos muito em termos de qualidade, mas hoje a maioria dos jovens do Brasil estão matriculados em escola. Nós resolvemos o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? A inclusão. Qual que é o segundo que a gente não resolveu ainda? A qualidade a gente não conseguiu ainda. Deu para entender isso? É uma coisa absoluta. Filha, a sua avó foi analfabeta, com certeza. A minha mãe. O meu pai foi um homem analfabeto. Então, o analfabetismo é uma coisa que não está perdida na história do Brasil, é uma coisa relativamente recente. Os filhos de vocês vão poder falar, olha, minha mãe sabe ler, meu pai sabe ler. Vocês são de uma geração que tiveram acesso ao modelo educacional que, se não tem qualidade, pelo menos colocou vocês para dentro. Pelo menos isso. Deu para entender, gente? E qual que é a tendência que a gente estuda muito? Quando um pai, uma mãe tem grau de estudo, a tendência é que o filho tenha um pouco mais. Então, se vocês acabarem o ensino médio, existe uma grande tendência dos filhos de vocês terem um pouco mais que vocês. Eu sou a expressão disso, cara. Eu estudei mais do que meu pai e minha mãe. Eu sei mais do que meu pai e minha mãe. Eu sei o ensino formal. Não estou dizendo que eu sei mais da vida do que eles. Eles sabem muito mais da vida do que eu. Não se iludam, gente. A escola, ela ajuda a viver. Mas tem pessoas que nunca pisaram numa escola e tem uma vivência de mundo, uma sabedoria de mundo fantástica. Enquanto você tem gente na faculdade com doutorado que são os otários. Gente racista, burra, maldosa. Tem. Posso continuar, gente? Eu fico entusiasmado. Isso fala do seu coração? Hoje a gente estuda de boa, mas naquela época do seu pai que tem que estudar, como é que era estudo pra eles? Meu pai, poxa, vocês eu fiquei emocionado, sim. Meu pai não sabia escrever o próprio nome, filha. Meu pai veio do Nordeste pra cá, ele entrou no Mobral, que era o antigo EJA, ele fez até a 4ª série, ele aprendeu a escrever o nome e teve que parar. Só que meu pai era aquele cara que, assim, ele não tinha estudo, mas ele deixava bem claro, você vai estudar. Ou por bem, ou por mal. Comigo não tinha esse papo. Ai, pai, hoje eu não quero ir pra... Quê? Não tinha esse papo de não querer vir pra escola. Então meu pai, assim, ele sempre valorizou isso muito. Ele sempre acreditou que o estudo é uma coisa que abre portas. Uma pessoa tão ignorante, ele teve essa sabedoria. E eu tô aqui com isso, entendeu, filho? Uma coisa que eu paro e penso, meu pai, meu tio, quando eu era é muito bom, melhor matemática do que eu. No segundo grau ele não sabe porque isso eu poderia na escola, mas conta básica até o primeiro grau ele sabe de boa. Ele sabe que só foi logo uma coisa do primeiro grau na cabeça. Sim, imaginem vocês, gente, um pedreiro. Um homem que não teve o surgimento da educação formal, mas é um cara que ele sabe calcular o quanto vale um milheiro de bloco, sabe calcular o ângulo, ele sabe calcular o plumo. É um cara que tem um conhecimento que eu não tenho, que nenhuma faculdade vai me ensinar. A vida ensinou isso pra ele. E às vezes a gente vive num país que isso tem... eu tenho que falar. Isso tem a ver com a nossa memória de escravização. Já falei isso pra vocês. A gente meio que dá super valor pro trabalho intelectual e o trabalho braçal a gente olha como? Você olha o cara na rua comendo uma marmita e num bloco, você não quer ser aquilo, você quer ser o cara do ar-condicionado, do computador, porque a gente ainda olha com bons olhos o trabalho intelectual. O trabalho braçal é trabalho de preto, é trabalho de gente escravizada, então a gente não vê com bons olhos. Deu para entender? Posso continuar? Vamos lá então, vocês entenderam o que era o Brasil da Primeira República, correto? O Brasil agora, gente, é uma república. O que vai mudar com a república? A primeira coisa, desgraça, fortalecimento de quem? O exército brasileiro. Sabe o que fez? Não ia falar, mas eu vou falar. Sabe o que fez o exército brasileiro ficar muito forte? Um pouquinho antes da proclamação da república, em 1860 e pouco, o Brasil participou da maior guerra da América Latina, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, para quem não sabe, matou quase a totalidade dos homens paraguaios. O Brasil se juntou com a Argentina, eu acho que o Uruguai, era a Tríplice Aliança. Os caras foram pra cima do Paraguai, velho.
Por isso que o Paraguai é o que é hoje, gente. Porque eles perderam toda uma população masculina. Todo o Brasil dizimou o Paraguai. Quem foi um dos grandes heróis da Guerra do Paraguai e do Brasil? Tem até estátua, assassino. Duque de Caxias. Duque de Caxias, ele era bom para acabar com os paraguaios e também caçava preto. Então você vê que os caras eram esse perfil. Então, quando começou a República no Brasil, qual é o grupo que atingiu muito sucesso? O Exército. Tanto é que os primeiros presidentes vieram de onde? Do Exército. Pode falar, filho. Onde eu morava no Rio, eu morei em Caxias. Lá tinha uma estátua enorme, assim, do Caxias. E literalmente todo dia eu lembro que vinha alguém que tinha que pôr uma pessoa limpava. Limpava pra deixar. Limpava de um jeito tão brilhante. Aí tinha estátua de pessoas que foram escravizadas e tinha. Infelizmente. Aqui em São Paulo, cara, ali na praça da Princesa Isabel, tem uma torre e tem ele no carro. Você já viu? Já. Não foi vandalizado o Borba Gato? Foi o Borba Gato. Não tá confundindo não, pai? Meteram fogo no Borba Gato, não foi? Eu conheci um dos caras. Tá gravando. Podemos continuar? Podemos continuar? Então vamos lá. O exército do Brasil cresceu muito. E aí, meus amigos, vai inaugurar uma coisa muito feia no Brasil. Sabe o que é? A perseguição política. O que é isso? Como a República foi implantada, tinha gente que era monarquista, que não queria. O que o governo republicano fez com essas forças que eram monarquistas? Passou a régua, filho. Ou prendeu ou matou. Deu para entender? Então, o que eu quero que vocês entendam? A República do Brasil, que deveria ser algo democrático, já nasceu com o dedo da intolerância. Ou é do meu jeito, ou não é. Ou morre. Bem assim. Deu para entender? Isso é o regime do povo. Vai matar o povo mesmo. Tudo bem? Outra coisa importante. A intervenção do Estado na economia. O que é isso? Até a proclamação da República, gente, as pessoas que eram fazendeiras que ganhavam dinheiro, praticamente não prestavam satisfação para ninguém. Com a República, é o momento que o governo fala assim: agora nós vamos controlar exportação, importação, produção, vamos financiar alguns setores, vamos construir portos para escoar a produção. É o momento que o próprio governo, ele vira quase um empresário. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Agora, um aspecto importante. O Brasil mudou de regime. Tinha que mudar as leis também, não é? O que era necessário escrever para o Brasil? Uma Constituição. A nossa primeira Constituição republicana. Nós estamos na 8ª. Tá? O que estabeleceu a nossa primeira Constituição? Primeiro, Brasil é uma república, mas uma república federativa. Isso tem a ver com uma ideia chamada federalismo. O que é federalismo? Por que nosso país se chama República Federativa? Porque tem federalismo. O que é federalismo? O que é federalismo, senhores? É um princípio importante. Posso explicar? O Brasil é um país só, não é? Só que ele é quebrado em vários pedaços, não é? Que nome nós damos para cada pedaço? Fala, vocês acertaram. O nome Estado, ele veio com a República. Sabe como se chamava antes? Província de São Paulo, província do Rio de Janeiro. A palavra Estado, ela vem com a proclamação da República. Você não usa mais a palavra província e passa a chamar o quê? Estados. Tudo bem? Esses estados fazem parte do Brasil? Só que perceba, você vai ter uma pessoa que manda, não tem? Esse cara manda no país, ele é o presidente da República, não é? Só que cada estado, ele tem certa liberdade. Por exemplo, o estado de São Paulo pode ter sua própria força armada? Polícia Militar, tá aí, não tá? O estado pode ter a sua própria Constituição? Pode, desde que não seja contrária à Constituição maior. O estado de São Paulo, ele pode pedir dinheiro emprestado para outro país se quiser? Pode. Então, o que eu quero que vocês... Fala aqui. Demorou, filho, você manda aqui. Tem um moleque que eu acho gente boa nessa escola, o Kevin, eu acho que ele me trata muito bem. Ele me trata muito bem. Gente, então percebam, cada estado tem certa liberdade. Cada estado pode eleger um governador se quiser. O nome desse princípio é federalismo.
O Brasil é uma federação. O que é uma federação? Você reconhece que existe um governo central, mas cada estado ele tem certa liberdade. O nome disso é federalismo. E vocês sabem que o federalismo do Brasil ele não é bem feito. Sabe um país onde o federalismo ele funciona muito bem? United States of America. Lá é tão forte, olha o que eu vou falar. Pegar duas questões fundamentais. Pena de morte nos Estados Unidos. Isso não depende do governo central. Cada estado norte-americano decide se tem ou não. Então você tem alguns estados que têm pena de morte, outros não têm. Vocês querem outra questão polêmica? Maconha. Falou, meu parceiro. Eu ia falar da maconha. Em alguns estados norte-americanos, a maconha é legalizada. Você tem casas onde as pessoas vão comprar maconha, com ficha e com tudo. Em alguns estados é totalmente proibido. Então, pensando que lá, essa questão do federalismo é ainda mais forte que o Brasil. Deve ser melhor, tipo assim, porque tem... Não. Tipo assim, questão de você escolher onde você vai morar. Porque, querendo ou não, se você mora em qualquer lugar do Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. A lei é pra todo mundo. É, mas se você mora em outro estado, já muda muito. Por exemplo, se eu sou um psicopata, eu acordo do dia de manhã pra matar um. Eu vou querer morar no estado onde não tem pena de morte. Concorda comigo? Porque se eu for pego, eu vou morrer. Mas lá também tem isso, mas também a arma é legalizada. É, lá as pessoas têm morreram? muito acesso à arma de fogo. E por que é tão difícil lá tirar arma de fogo? Isso está na cultura desde a colonização. O norte-americano ele tem um pensamento de que ele chegou, desbravou o território, lutou contra indígenas, então para eles é uma coisa sagrada uma família ter uma arma dentro de casa. É uma questão de identidade, proteção. E outra coisa importante lá, a indústria bélica, que é a indústria de arma, ela financia as campanhas. E aí quando o cara ganha, como que ele vai ser contra? Professor, tem a questão da saúde também. Explica pra sala. Que tem, eu não lembro o estado específico, mas tem um estado que a saúde é gratuita e nos outros você tem que pagar. A maioria acho que tem que pagar lá, não é? É, só um que é gratuito. Então, vocês sabem que o SUS do Brasil, a gente mete o pau, a gente mete. Mas vocês sabiam que é uma referência no mundo? Sim. Não é todo país do mundo que tem serviço gratuito de saúde. Por exemplo, você vai fazer vamos pegar um procedimento cirúrgico padrão. Vamos uma cirurgia do coração. Se você passar mal, você vai ser operado aqui. Lá, eles vão te operar. Mas você vai ter uma dívida como se fosse de uma casa. É muito você vai caro. pagar por vários anos essa dívida. Então, é mais complicado. Mas lá também tem outro fator, né? O poder econômico das pessoas é muito maior. Talvez não pese tanto, mas não sei, acho que não pesa tanto. Eu acho. Depende de cada um. Depende de cada um. E também lá eles têm... Esqueci o nome. Convênio. Eles falam seguro saúde, na verdade, né? Tudo bem, gente? Vocês entendem o que é federalismo? É um princípio que diz que num país os estados eles têm relativa autonomia. Por isso que o nome do nosso país é República, Sistema de Governo. Federativa, porque é uma federa do Brasil. Vocês entenderam o nome do nosso país? É por isso que o nosso país se chama República Federativa do Brasil. Alguma dúvida? E a Constituição também vai colocar a questão das eleições. Como que as eleições na Primeira República? Primeiro, acima de 21 anos. Segundo, voto aberto. O que é o voto aberto? Você vai votar para alguém? Eu vou explicar aqui, isso vai virar uma ferramenta de manipulação. O voto ele era aberto porque hoje você vota. Eu sou obrigado a falar para vocês para quem eu votei? Não. Naquele tempo o voto era aberto, todo mundo sabia quem eu votei. E isso tinha um motivo. Outra coisa importante. Olha que coisa interessante. Analfabeto não podia votar. Então você já limou mais da metade da população. Outra coisa, essa eu faço questão de falar para vocês. Você vê como que o Brasil é um país machista. Eu já li sobre isso. Em nenhum momento da Constituição diz que a mulher pode ou não pode votar. Não está escrito que ela não pode votar. Mas ela não... Só que ela não podia votar. Sabe por que não colocaram? Tem explicação. Os legisladores que fizeram a Constituição disseram o seguinte, mas isso já está entendido. É uma coisa tão óbvia na cabeça de que mulher não vota, que não precisou nem colocar na lei, porque a mulher já era uma coisa que estava entendido. Mulher começa a votar no Brasil, gente, só depois da Primeira República, em
2, Getúlio Vargas. Tudo bem, gente? E o último ponto, o Estado laico. Alguém nessa sala é capaz de me dizer o que é o Estado laico que foi colocado no Brasil na Primeira República? É, tipo assim, em questão de religião, tipo, antes era um país católico. Exatamente. Aí o laico, a pessoa tem a religião dela, porque igual tipo, veio os africanos e veio com as suas religiões. Com as suas religiões e não era permitido. Deixa eu falar direitinho. Vocês sabiam, presta atenção os dois aí. Vocês sabiam que durante a colônia e também Dom Pedro I e Dom Pedro II, qual era a religião oficial? Existia isso no Brasil. Qual era a religião oficial do Brasil? Católica. Se você não fosse católico, você podia ser perseguido. Por exemplo, se você abrisse um templo religioso, umbanda, candomblé, você podia ser preso. Uma coisa espírita, judaica, você podia ser preso. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Fala, filha. Não, eu matei uma curiosidade. Mate a curiosidade. Eu não assisti uma série de uma garota que tomava remédio pra não dormir, para os estudos. Aí eu matei a curiosidade, tipo, hoje a gente consegue um atestado médico para esse tipo de remédio. Quando eu estava na época de guerra, o que eles usavam exatamente para manter os soldados ativos 24 horas por dia? Existe isso. Cocaína. Não só cocaína. Cocaína. Não, Coca-Cola. Usava-se muita cocaína. Vocês sabem que a cocaína ela foi criminalizada muito tempo depois. A cocaína, vocês sabem que a cocaína ela veio de um extrato de uma planta muito famosa na Bolívia. Na Bolívia, eles mascam a folha da coca, porque quando eles sobem aquelas altitudes, a pressão e o frio é muito grande. Então você masca a folha da coca e ela te deixa mais ligado. E a cocaína ela era receitada como um remédio, até que se começou a perceber o quê? O grau de dependência, os problemas que ele dão, a aceleração, que a pessoa fica acelerada e tal, e aí foi criminalizando. Deu pra entender? Entendeu, filha? Ou então você usa Deus, você reza. Tô falando sério, não tô brincando. Tá? A fé ajuda, a fé move montanhas. A minha não. Mas vamos continuar. O que é um país laico? Houve uma separação entre igreja e Estado. As pessoas ignorantes no Brasil dizem que Estado laico é uma coisa demoníaca. É exatamente o contrário. Estado laico é uma conquista. Por quê? O Estado laico diz o seguinte: cada um tem a liberdade para ter a sua própria religião. O Estado laico, na verdade, ele garante a liberdade religiosa. E tem gente que acha que é exatamente o contrário. Não! O Estado laico é assim: você é umbanda, vai para o seu terreiro. Você é kardecista, vai para o seu templo. Você é testemunho de Jeová, você pode... Todo mundo tem espaço. Isso é um país laico. Deu para entender? Mas só um pouquinho. O que isso mudou na vida prática? Casamento, por exemplo. Antes você só tinha um casamento religioso. Como separou o Estado, você vai ter dois tipos de casamento. O religioso, mas qual que é o que é reconhecido para aposentadoria, pensão? É o religioso? Não. É o civil. É o casamento civil, ou seja, reconhecido pelo Estado. A aposentadoria é a mesma coisa. Certidão de nascimento é república. Antes, sabe o que era a certidão de nascimento? O batistério. Era o comprovante de batismo da criança. Agora não, você não precisa ser católico para batizar. Você leva num cartório que é do Estado e ali você vai reconhecer que aquela pessoa existe. Pode falar, filha. Você vai acrescentando o que você está falando. É considerado demoníaco o Estado laico, onde cada um tem sua expressão, mas não é considerado demoníaco você perseguir pessoas e matá-las pelo fato de elas escolherem algo diferente de você. Isso pra mim é demoníaco. Demoníaco no sentido de, tipo assim, maldoso. Você é uma pessoa que incomoda a família tradicional brasileira. Esse seu discurso é um discurso que incomoda a família tradicional cristã brasileira. Gente, eu falo cristão, eu sou de uma família cristã e eu não preciso de mãe cristã. Só que o fato de eu ser cristão não embota o meu pensamento, não deixa eu ficar cego por algumas coisas. Que tem gente que é ao contrário, né? A pessoa fica cega e... Muito religioso. Então, eu não deixo a religião, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, o cristianismo, quando chegou no Brasil, ele não chegou como uma opção. Ou você se converte ou você morre. Tudo bem, gente? Gente, até aqui vocês entenderam a matéria? Sim. Para fechar, fala. Até encontrei um amigo, muitas pessoas que eram judeu, foram literalmente expulsos de Portugal, eram mortos, mas a maioria veio pro Brasil.
expulsar do Brasil porque era como que o Brasil fosse um local de O antissemitismo, que é a aversão ao judeu, é forte no mundo desde a antiguidade. Desde a antiguidade. E eu estava lendo, infelizmente, a Europa passa por uma onda de extrema direita. Grupos neonazistas têm crescido muito na Europa. Inclusive na França, uma mulher que é quase neonazista, ela tem grande chance de ganhar a ser a primeira-ministra. Eles estão crescendo muito na Alemanha, né? Se você pensar bem, aqui no Brasil, se você pegar o sul do Brasil e São Paulo, tem muito grupo neonazista aqui. Sim. Eu estudei no nome do meu colégio, Colégio Pedro II, realmente foi criado pelo Pedro II. Quando foi criado, fazer os livros, eles pediram, foram vários portugueses, mas ele não aceitou nenhum. Ele aceitou um alemão que mostrava que os negros eram totalmente inferiores e os brancos eram superiores a todos. E literalmente tem um livro, até hoje lá na escola, que ninguém toca, e só é guardado lá. Mas ele defende essa tese. Ele defende essa tese. É bom não jogar o livro fora, porque ele vira objeto de estudo. Acho que é até legal guardar. Mas infelizmente a educação... Gente, agora a gente pensa. A nossa elite letrada, esses homens velhos de terno e gravata que fazem as leis, eles foram educados nesses livros. Exatamente. Então olha a mentalidade desses caras até hoje. É difícil. Gente, eu acabei essa parte da aula. Obrigado, tá bom? Agora eu vou mostrar um exercício pra vocês, tá bom? Obrigado, gente.